começar mais uma aula aí sobre movimento uniforme. Exercício intermediário agora, beleza? De fácil a difícil, nível médio. Lembrando que o exercício está na descrição do link e eu vou disponibilizar também os exercícios da próxima aula de NU, os exercícios mais difíceis, os mais punks, beleza? Vamos lá, pessoal. O primeiro exercício fala o seguinte: uma abelha comum voa a uma velocidade de aproximadamente 25 km por hora, quando parte para coletar néctar. E a V2, 15 km por hora, quando volta para a colmeia carregada de néctar. Suponha que uma abelha nessas condições parte da colmeia voando em linha reta até uma flor que se encontra a uma distância d, gasta 2 minutos na flor e volta para a colmeia, também em linha reta. Sabendo-se que o tempo total que a abelha gastou indo até a flor coletando néctar e voltando para a colmeia foi de 34 minutos, então a distância d em quilômetros é igual a... Galera, é o seguinte, vamos fazer os dados, escreve os dados aqui, certo? Aqui eu fiz uma reprodução rapidinho para a gente entender o que acontece. A abelha vai até a flor, certo? Fica 2 minutos na flor, certo? Ela chega a 25 km, fica 2 minutos e volta a 15 km por hora. Essa distância é a distância d, que é o que ele quer saber. O tempo total foi de 34 minutos, certo? Então pensa comigo, se o tempo total foi de 34 minutos, o tempo para ir, vou dizer T1, certo? T1 vou colocar aqui, ó. O tempo T1 vai ser 1, que eu não sei, e o tempo T2, que é o tempo para voltar, que eu também não sei. Mas eu sei o quê? 2 minutos foi o tempo que ele ficou. Então, se para ir e para voltar mais 2 minutos deu 34 minutos, só para ir e voltar é 32, certo? Que é 34 menos os 2 minutos. Então, a primeira relação a gente tem T1 mais T2 é igual a 32 minutos. Beleza? Vou colocar aqui, ó. T1 mais T2 é igual a 32 minutos. Beleza? Está em quilômetros por hora, e ele quer a distância em quilômetros. Então, vamos transformar logo em hora, certo? É só dividir por 60. Então, a gente divide aqui, ó, vai ficar assim, 32 sobre 60 horas. Beleza? Então, veja bem, a gente não sabe, né, esses valores aqui. Beleza? Mas a gente tem essa relação. Como é que eu faço uma relação do T1? A gente tem a distância, que foi o que ele percorreu, e a gente tem a velocidade. Veja bem, raciocina aqui, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Esse ΔT é o T1. A velocidade eu tenho e a distância eu também tenho, que ele deu que foi D. Então, olha aqui. 25 é igual a D sobre T1. Certo? Vou isolar o T1. T1 é igual a D. 25 passa para lá. Dividindo sobre 25. Certo? T2, a mesma coisa, né? Olha aqui. Velocidade de T2 é o que ele voltou, 15 km por hora. 15 é igual a distância, que é a mesma, que é a que ele voltou, D sobre T2. Vou isolar o T2. É igual a D sobre 15, certo? Então, a gente tem essa relação aqui, ó, T1 mais T2. T1, T2. Só somá-los e igualar 32 sobre 60, certo? Então, vamos lá. T1 vale quanto? D sobre 25. D sobre 25 mais T2, que é D sobre 15. Isso aqui vai dar quanto? A gente faz o MMC, certo?
o MMC de 25 e 15, 75. Beleza? Vou fazer assim, ó. Vou igualar aqui já, né? 32 sobre 60. Então aqui, ó, o MMC 75. 75 dividido por 25, 3 vezes D, 3D. Mais 75 dividido por 15, 5 vezes D, 5D. Ficou moleza agora, 32 sobre 60. Só temos uma variável, 8D, é igual a sobre 75, 32 sobre 60. Beleza? Aí vamos jogar para cá, ó. 8D, a gente pode fazer o quê? Cruzado aqui, ó. Certo? 8D vezes 60 é igual a 32 vezes 75. Ou, se quiser, a gente faz o seguinte. Como a gente quer achar D, a gente já isola D. Então, o 8 está multiplicando, passa para cá dividindo. 75 está dividindo, passa para cá multiplicando. Vai ficar mais fácil. Olha lá, ó. D é igual a 32 vezes 75 estava dividindo, passa multiplicando. Sobre o 8 estava multiplicando, passa dividindo. 60. Beleza? Se você simplificar isso aqui, ó, o 8 corta com 32, aqui fica 4. Beleza? Esse 4 corta com esse 60. Beleza? Aqui fica 15. Certo? 75 por 15, 5 quilômetros. Portanto, a resposta é a letra E. É de estude mais. Questão 2. Um móvel percorre um segmento AB de uma trajetória com velocidade escalar constante igual a v. Em seguida, retorna ao mesmo trecho com velocidade escalar constante igual a 2v. Assim, a velocidade escalar média, considerando a ida e o retorno, é igual. Galera, olha aqui, ó. O bloco A, ou a bolinha, ela vai desse segmento A a B com velocidade v, certo? E ela vai fazer este mesmo trajeto, só que com sentido oposto, BA com a velocidade 2v. É o mesmo segmento, então a distância é a mesma. O que ele quer saber? Ele quer saber a velocidade média total do percurso, certo? A velocidade média total do percurso é o quê? A distância, ou seja, é a distância que ele percorreu total. Ele percorreu o quê? D mais D, certo? Então é o quê? 2D. Certo? Falta descobrir o tempo. Para descobrir o tempo, olha aqui, ó. Faça essa relação, ó. V, ele gastou o quê? Um tempo, T1, certo? Então olha aqui, ó. V é igual a distância D que ele percorreu sobre T1, certo? Aí olha só, na volta, a velocidade dele foi o dobro. Se a velocidade é o dobro, o tempo cai pela metade. Se cai pela metade, o tempo aqui eu posso dizer que é T1 sobre 2. Então olha só, essa velocidade aqui vai ser 2V sobre D sobre T1 sobre 2. Certo? A gente quer saber essa velocidade aqui, né? Então falta descobrir o tempo. O tempo é T1 mais T sobre 2. Certo? Então olha aqui, ó. Vamos lá. T1 mais T sobre 2. Sobre 2. Faço o MMC aqui, o MMC é 2, certo? 2 dividido por 1, aqui é 1, MMC. O denominador aqui é 1, então é 2 dividido por 1, 2 vezes T, 2T1. Mais 2 dividido por 2, 1 vezes T, 1T. 1T1. Então, o nosso tempo total foi o quê? 3T1 sobre 2. Beleza? Então, é só jogar esse tempo total aqui embaixo. Certo? Aí, olha só a sacada aqui, ó. 3T1 sobre 2. Beleza? Isso aqui é uma fração, né? Então, velocidade média total é o quê? Conserva a primeira
2D, multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre 3D1. Então, olha aqui, ó. A velocidade média vai dar quanto aqui? 4D sobre 3D1. Aí na resposta está D, né? Só que o que é D sobre D1? Velocidade. Então, olha aqui. Velocidade média total vai ser 4/3 de T1. Ou de V. Beleza? Resposta, letra 4/3, letra C, de cachorra. Questão 3, vamos lá. Um pequeno bote que navegava a uma velocidade de 2 metros por segundo em relação à margem de um rio é alcançado por um navio de 50 metros de comprimento, que se move paralelamente a ele, no mesmo sentido como mostrado na figura. Esse navio demora 20 segundos para ultrapassar o bote. Ambos movem com velocidade constante. Nessas condições, a velocidade do navio em relação à margem é de aproximadamente... Vamos lá. A primeira coisa aqui, então, é a gente colocar os dados, certo? Então, veja bem. A velocidade do bote é de 2 metros por segundo, certo? Vamos fazer aqui uma ilustração. A gente tem um bote aqui, ó. Vou representar por este quadrado. E a gente tem um navio, certo? Este navio tem 50 metros, certo? E este bote aqui está na mesma linha, ou seja, o exercício ele quer saber quando que este navio vai ultrapassar o bote, certo? Se é para ele ultrapassar o bote, significa que ele vai andar o quê? 50 metros em relação ao bote, certo? Vamos lá. Então, o ΔS é 50 metros. Beleza? Ele disse o que também? Que ele vai ultrapassar esse bote em 20 segundos. Então, o nosso ΔT é 20 segundos. Pessoal, isso aqui é o quê? É uma velocidade relativa, certo? É a velocidade do navio em relação ao bote. Velocidade relativa é como? Velocidade relativa é a velocidade do navio menos, por que é menos? Porque o bote está atrapalhando a ultrapassagem da velocidade do bote. Certo? Então, olha só. VR é quanto? É o ΔS em relação a eles dois, que é 50 metros, sobre 20 segundos, que é o tempo que ele demora. Velocidade do navio, que é o que ele quer saber, né? A velocidade do navio menos a velocidade do bote, que é 2 metros por segundo. Passa para lá somando, 50 sobre 20 mais 2 é igual a Vn. Faz o MMC aqui rapidão, ó. 20, aqui é 1, 20 dividido por 20 vezes 50, dá 50. 20 dividido por 1, 20 vezes 2, dá 40. Vn, logo, a velocidade do navio é de 90 sobre 20. Cortou. 9 por 2, 4,5. Letra D, de doido. Beleza? Vamos lá, a próxima questão diz o seguinte. Uma das manobras mais perigosas para o motorista é a ultrapassagem numa via de mão dupla. Nela, um veículo ultrapassa o outro invadindo a faixa da esquerda, contramão de direção. E após atingir uma distância segura do veículo ultrapassado, retorna à faixa da direita. Consideramos a seguinte situação. Um automóvel A, deslocando-se a 108 km por hora, ultrapassa um caminhão de 20 metros de comprimento, que se desloca a 72 km por hora. No momento em que inicia a ultrapassagem, o automóvel A percebe que um segundo automóvel B, a 255 metros de distância, vem em sua direção deslocando a 108 km por hora. As intensidades de todas as velocidades são dadas em relação ao leito da rodovia. O automóvel A pretende ultrapassar o caminhão, distanciar-se dele 20 metros e, em seguida, retornar imediatamente à faixa da direita. Galera, é o seguinte, vamos pôr os dados, né?
A velocidade do carro A é 108, do B também é 108 e do caminhão 72. Eu fiz um desenho aqui só para você ter ideia do que vai acontecer. O carro A vai ultrapassar o caminhão, certo? Isso aqui, ó, é uma faixa. Ó. Beleza? Aqui é uma faixa. Certo? Então o carro A vai ultrapassar o caminhão e vai se distanciar 20 metros. Certo? Então veja só, o carro ele vai percorrer em relação ao caminhão 20 metros, que é o comprimento do caminhão, mais 20 metros que ele quer de distância para o caminhão. Ou seja, o nosso ΔS relativo, ou seja, em relação ao caminhão, será de 40 metros. Beleza? O caminhão está se movendo no mesmo sentido que o carro. Então a velocidade relativa vai ser soma ou vai ser subtração? Vai ser subtração, porque o caminhão está atrapalhando a ultrapassagem, certo? Então a velocidade relativa vai ser a velocidade de A menos a velocidade de C, certo? Vamos lá. Outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Está em metros, certo? Está em metros e as velocidades estão em quilômetros por hora. Vamos transformar tudo para metros por segundo para ficar mais fácil o cálculo, certo? Se você transformar 108, você divide por 3,6, né? Aqui vai dar 30 metros por segundo, certo? 108 a mesma coisa, 30 metros por segundo. E aqui, ó, 72 vai ser 20 metros por segundo. Certo? Vamos lá. Ele quer saber se vai dar tempo, né? Se ele quer saber se vai dar tempo, a gente tem que ver em quanto tempo ele vai demorar para fazer essa ultrapassagem, certo? E se o B, que está à mesma velocidade, vai conseguir alcançá-la, que aí vai haver uma colisão. Se não alcançar, deu certo, né? Então vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Velocidade relativa é ΔS sobre ΔT, certo? Então olha só, 40 sobre ΔT é igual à velocidade do carro A, que é 30, menos a velocidade do caminhão, que é 20, certo? Então 40 sobre ΔT vai ser 10. Logo, olha só, ΔT está dividindo, passa para lá multiplicando. O 10 vai estar multiplicando, passa para cá dividindo, né? Então vai ser o seguinte, 40 sobre 10 é igual ao nosso ΔT. Cortou, cortou, ΔT é de 4 segundos. Beleza, a gente achou quanto tempo ele vai demorar para ultrapassar, se distanciar 20 metros e voltar para a faixa. Será de 4 segundos. Vamos ver agora se vai dar tempo, né? Se esse carro aqui não vai colidir. Como é que a gente faz isso? A gente pode pensar o seguinte. A distância entre eles, veja só, é 255. Vamos ver quanto que ele vai andar em 4 segundos e quanto que ele vai andar em 4 segundos. Certo? Se bater os 255 é porque colidiu. Caso contrário, deu certo. Então, olha só. A velocidade de A é quanto? 30. Certo? Então, vai ser o quê? Veja bem. Vou fazer aqui, ó. A velocidade de A, que é 30 metros por segundo, é igual ao ΔS, que é o que eu quero saber, sobre os 4 segundos, que é o tempo que ele demora. 4 passa para lá multiplicando, o nosso ΔS foi de 120 metros, certo? Então ele percorreu quanto? 120 metros. O carro B também está nessa mesma velocidade de 30, certo? O tempo é o mesmo para todos. Então ele vai percorrer também quanto? 120. Então olha só, esse carro percorreu 120 e esse carro também percorreu
120, certo? No total, deu quanto? 240 metros, certo? Faltou quanto para eles colidirem? 15 metros, certo? Então, vai dar para fazer a ultrapassagem? Vai. Só que, por pouco ele não colide, né? Então, olha só as alternativas. Se você já ir na letra D, ele fala assim, ó. No momento em que o automóvel A retorna à faixa da direita, estará a apenas 15 metros do automóvel B. Portanto, a ultrapassagem é possível, mas é de alto risco. Beleza, né? Certinho. Ele ultrapassou em 15, faltando 15 metros. Então, a resposta é a letra D. Certo? Vamos lá. Continuando lá, pessoal. Próxima questão diz o seguinte. O senhor José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante a 3,6 km por hora. Dirigindo-se então para o supermercado que está a 1,5 km. Seu filho, Fernão, 5 minutos após, corre ao encontro do pai, levando a carteira que ele havia esquecido. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante em que chega ao supermercado, podemos afirmar que a velocidade escalar média de Fernão foi igual a... Olha só, vamos escrever os dados aqui. Certo? O pai, o senhor José, que é o pai, eu vou colocar aqui, ó, a velocidade do pai, certo? O ΔS, certo? A gente sabe que a velocidade do pai é de 3,6 km por hora, certo? O ΔS é de 1,5 km, beleza? A velocidade do filho é o que ele quer saber, certo? O ΔS, ele vai percorrer o mesmo caminho. Se é o mesmo caminho, a mesma distância, 1,5 km, certo? E o tempo? ΔT. Esse ΔT do pai a gente não sabe, eu vou dizer que é T, certo? E o ΔT do filho? Veja bem, se ele saiu 5 minutos após o pai e ele chegou ao mesmo instante, então vai ser o tempo que o pai percorreu menos 5 minutos. Beleza? Esses são os dados que a gente tem. Certo? Aí a gente tem que ter uma análise aqui, ó. Tá em quilômetros por hora, quilômetros, o tempo ele deu em minutos, certo? E a resposta ele deu em quilômetros por hora. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode deixar em quilômetros por hora, certo? Ou pode transformar. Eu prefiro transformar para metros por segundo e depois transformar para quilômetros por hora, porque eu não gosto de mexer com vírgula. Isso aí é opção, entendeu? É uma coisa bem pessoal. Transformando para metros por segundo, a velocidade do pai é só dividir por 3,6, ou seja, a velocidade do pai é de 1 metro por segundo, certo? O ΔS, 1.500 metros, certo? E o tempo aqui é só multiplicar por 60, né? 300 segundos. Beleza, a gente tem os dados aqui adaptados, né? É só jogar agora na fórmula. Vamos lá. O que ele quer saber? A velocidade do filho. Para ele descobrir a velocidade do filho, veja bem, a gente tem um espaço, mas a gente não tem um tempo, certo? Então a gente precisa descobrir o tempo. E o tempo a gente descobre onde? Na velocidade do pai. Então a velocidade do pai é ΔS sobre ΔT. Beleza? Velocidade do pai, 1 é igual a 1.500 metros sobre ΔT. Passou para lá, ΔT então vai ser 1.500 segundos. Certo? Então a gente achou o tempo que o pai demorou. Logo, o tempo do filho vai ser o quê? Olha aqui. 1.500 menos 300. Certo? Então a velocidade do filho, que é o que eu quero saber, vai ser o quê? 1.500 metros sobre 1.500 menos 300, que dá 1.200.
200. Beleza? Velocidade do filho, então, vai ser o quê? Cortou, 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 cortou. 15 sobre 12. Certo? Tá o que aqui? Metros por segundo. Dá para simplificar? Dá, não dá? Olha aqui. Os dois dá para simplificar por 3. Então, vai ser 5, certo? Sobre 4. Beleza? Está em metros por segundo. Multiplica para transformar para quilômetros, é só multiplicar por 3,6. Então, olha só, a velocidade do filho é 5 sobre 4 vezes 3,6. 3,6 é 36 sobre 10. 36 sobre 10. Certo? Olha aqui, ó. Cortou, simplificou aqui, certo? 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5 é 2. Corta aqui, vai ficar 1 e aqui vai ficar 9, certo? 36 e 4 dá para simplificar por 4. 9 por 2 é 4,5. Então é 4,5 km por hora. Essa foi a velocidade do filho, né? Vai ser a letra... Não tem letra C. Beleza? Pessoal, é isso aí. Se você gostou, compartilha, dá aquele like, se inscreva no nosso canal que você vai estar ajudando a gente a fazer mais exercícios. Compartilhe com quem está precisando e divulgue também no Facebook. Nós temos também o Instagram, beleza? Tá tudo na descrição do vídeo. Valeu!